Primeiramente, eu vou fazer uma breve eu já fiz uma apresentação lá no vídeo, né, mas eu vou fazer uma breve apresentação mais uma vez para vocês. Eh, Como eu falei, eu vim de uma família que trabalhou muito tempo na área rural, então eu tive meu pai como modelo, certo? E ele foi uma pessoa super empreendedora, foi realmente um exemplo para mim, e logo cedo eu tive que trabalhar com ele, então, eu tinha que negociar com eh, fornecedores de peças, de insumos agrícolas. Eu tinha que vender os produtos que ele produzia também, né? E muitas vezes eu tinha que negociar também, porque às vezes não tinha dinheiro para pagar as dívidas e eu tinha que conversar com essas pessoas. Meu pai ficava na fazenda e eu com 16, 17 anos de idade tinha que lidar com essas coisas, né? E acabei optando por fazer primeiramente medicina veterinária. Aí depois eu acabei abrindo uma clínica que chamava-se Amigo Fiel, né? Trabalhei um bom tempo lá. Ali foi também uma escola para mim, porque na medicina veterinária você não aprende nada de gestão, né? Não aprende nada sobre como abrir um negócio, como lidar com o negócio, lidar com as pessoas, nada fácil. E depois de um bom tempo já com a clínica, teve uma oportunidade que foi um edital do Sebrae para veterinários, zootecnistas e agrônomos. E eu pensei, eu vou entrar nesse negócio. E aí, então, eu chegava na clínica todos os dias e ficava fazendo uma mentalização, uma visualização de cada etapa desse processo. E de 14 vagas, eram 200 pessoas que estavam querendo fazer, que eram candidatos. E eu acabei entrando nessas 14 vagas. E daí, a partir daí eu comecei também a ser fornecedor do Sebrae, e aí eu tive que abrir uma outra empresa, que eu tenho até hoje, que chama-se M. Keller Educação Empreendedora, e isso foi lá em 1998, já tem um tempinho já. E então, com a M. Keller, eu presto serviço também para o IPOG, né, em várias áreas, como de empreendedorismo e inovação, de design thinking, que também é uma ferramenta relacionada a essa questão da inovação, de modelos atuais, de como se você deve buscar trabalhar a inovação. E também dou cursos em áreas de estratégia competitiva, de planejamento estratégico, de inteligência competitiva, também vendas complexas, porque existem dois tipos de vendas, né? A venda que é a mais comum, que é a venda que você não precisa de muita negociação, não precisa esperar muito tempo, e tem a venda complexa, que ela já é um pouco mais difícil. Você tem que ter uma série de estratégias para que você possa, ao longo do tempo, ir conquistando o cliente, né? E também uma outra área que eu atuo bastante é a área de diagnóstico e consultoria, ok? E que é uma prática que eu faço muito, obviamente, minha empresa é dessa área, de treinamento e consultoria. E tem uma outra matéria que eu também ministro que chama-se negociação e gestão de conflitos. Tá? Então, em linhas gerais, fazendo uma apresentação aí rápida, né, das coisas que eu tenho feito, é isso que eu tenho feito. Fora as questões profissionais, eu gosto de compor músicas e também de cantar. E aí, as pessoas que me conhecem gostam de fazer muito isso. É uma coisa muito natural para mim compor música e cantar, adoro. Tá? E nós estamos aí, então, nessa matéria, que é inovação nas organizações, né? Essa disciplina. E eu fico muito feliz aí de poder de poder fazer essa matéria com vocês, a gente poder aí conversar. Eu sei que para muitas pessoas ainda é difícil, né? Assim, é uma metodologia difícil, na verdade, não é difícil. Como é uma metodologia que poucos conhecem, às vezes as pessoas não estão habituadas ainda, né, a estudar por esse tipo de metodologia, tá?
Mas eu quero fazer uma breve apresentação também aí do nossa disciplina de inovação das organizações, porque o trabalho que vocês irão fazer, trabalho prático, eu acho que essa ansiedade talvez seja maior de vocês, né? Esse trabalho prático, ele não tem um modelo a ser seguido. O que deve ser seguido são exatamente os passos da jornada que estão aí, certo? Vocês assistiram os vídeos. Então, como vocês devem buscar uma ideia para uma hamburgueria, né, inovadora, vocês têm que, no passo a passo, vocês vão, então, identificando o que vocês deveriam fazer. Então, vamos lá. O passo 1 é preparação. Isso aí é mais a questão de conhecimento, né? E o que foi abordado nos vídeos foi a transformação exponencial, foi as 10 fases da inovação, os 10 tipos de inovação, certo? Até aí vocês já foram, né? Todos vocês? Ok? Então, isso é uma preparação para que vocês possam entender, né, que as faces da inovação estão relacionadas às pessoas, à equipe. Porque, e por que eu estou falando da transformação exponencial logo no início? Porque hoje, mais do que nunca, certo, se exige inovação. Hoje, a grande estratégia de todas as empresas é a inovação. E aí, então, é preciso entender por que isso tudo. Porque nós estamos num mundo de transformação, em transformações exponenciais. E aí é preciso que você tenha uma equipe legal. E aí é interessante você, então, reconhecer essas 10 faces da inovação para você, inclusive, identificar os tipos de pessoas que você tem na sua equipe. Tá? E os 10 tipos de inovação, exatamente para a gente não ficar pensando que inovação só tem inovação no produto, só tem inovação no modelo de negócio, só tem inovação no marketing, certo? Por isso que eu abordei esses 10 tipos de inovação para que vocês possam ter uma visão mais ampla. Então, tudo isso é preparação, é conhecimento para o que vem. Porque o primeiro passo para que você possa inovar, obviamente, é você estar inspirado, é você ter insights. Para você ter insights, então, eu apresentei para vocês uma ferramenta que chama-se redefinição heurística. Vocês estão lembrados dela? É a mais complexa ali, né? Digamos, é a redefinição heurística, tá? Mas a partir desse momento é que começa o processo então criativo, certo? Porque vocês vão, quando eu falo, por exemplo, sobre inovação e falo do DNA do inovador, né? Você tem para que você possa inovar, quer dizer, isso não é uma questão de você simplesmente falar, nossa, agora eu quero ter uma ideia genial. Para que isso aconteça, você tem que se comportar. Ninguém consegue ter uma inspiração da noite para o dia, certo? E se não é assim, da noite para o dia você tem uma inspiração, como é que faz então? Você tem que agir. Porque se você não age, o seu cérebro não tem nenhum subsídio da onde tirar um insight. Porque a joia mais preciosa para a inovação são os insights, são as descobertas. E para que você possa descobrir, é preciso que você faça algumas coisas, certo? Não por isso dos passos da jornada, que nós temos o passo da inspiração, né? Nós temos o passo também que logo depois vem a ideação, porque você então buscou todas as informações necessárias, aí você, a partir daí, você então vai ter a ideia, certo? Ou seja, para você ter uma ideia de uma hamburgueria inovadora, primeiro é interessante que você use algumas ferramentas de inspiração, para que depois, então, opa, a partir de agora, com esse conteúdo todo, agora eu posso pensar em ideias. Porque até pouco tempo, como que se fazia? As pessoas simplesmente, não, eu vou montar um negócio e depois eu vou ver se realmente tem cliente. Agora não, essa história mudou. Hoje você faz o cliente para depois você então pensar no negócio, pensar no produto. Ao invés de eu fazer um produto para vender, não, eu faço o cliente para vender, certo? Por isso desse estudo que tem que ter no momento da inspiração. Aí depois então você vai para a ideação. Existem algumas ferramentas, como vocês viram, né? Ok, legal, tive umas ideias aí, dei uma testada ali no valor, né? Utilizei aquela ferramenta da estratégia do Oceano Azul, do Vrio, para ver se realmente tem valor. Usei o Canvas de modelo de negócio. Mas e agora?
Como é que eu faço para validar isso? Eu tenho que ir a campo. Eu tenho que levar isso até o cliente. Inclusive, o próprio Canvas de modelo de negócio, ele não deixa de ser um protótipo, mas é um protótipo do modelo de negócio, que eu posso buscar validar também. Só que eu tenho que sair da cadeira, eu tenho que sair do escritório, eu tenho que ir até onde está a verdade. A verdade não está comigo. A verdade está com o cliente. Se a verdade está com o cliente, eu tenho que sondá-lo. Então, se eu tenho uma ideia, e aí, então, como é que eu vou saber se realmente ela tem valor? Aí, agora você com o protótipo na mão, você vai testar o protótipo, e aí, então, você vai validando as suas hipóteses, porque você criou algumas hipóteses de que realmente aquilo que você idealizou tem valor. Mas quem vai dizer efetivamente se tem valor é o cliente. Então, o Thomas Edison, ele tem uma frase do Thomas Edison que é muito interessante, que ele falava assim que ele só inventava coisas que poderia ser vendidas, né? Então, isso é uma coisa que eu acho até comentei no vídeo. E isso é muito interessante, porque ele, quando ele fez a lâmpada, ele fez a lâmpada não para ela ficar poucos minutos acesa, porque isso ele já tinha conseguido, ele queria muito mais. Ele queria realmente fazer algo que fosse útil para as pessoas. E aí, então, obviamente, isso teria muito valor. Seria algo muito útil, muito raro, que, portanto, seria caro. Tá? Então, eu vou desenvolver protótipos. E aí, é interessante que nessa fase, por exemplo, do trabalho prático, com relação à hamburgueria, porque aí, na ideação, você vai pensar, puxa vida, que hamburgueria que eu vou fazer, né? Que, de repente, pode ser legal, pode ser uma hamburgueria diferente. No protótipo, como eu poderia prototipar? Porque vocês não vão sair na rua com um hambúrguer na mão, né? Não vão. Então, não é isso que vai acontecer. O ideal seria que vocês fizessem um hambúrguer super diferente e vocês fossem testar com as pessoas. Não, você vai pensar numa forma que você poderia prototipar. Então, no trabalho, você vai dizer, ó, eu faria o protótipo assim, assim, assim. É isso que vocês devem fazer. Porque existem vários tipos de protótipo, então seria interessante você começar por um protótipo de baixa fidelidade para um protótipo de alta fidelidade. Então, você pode pensar, puxa vida, que protótipo de hambúrguer, hamburgueria eu faria de baixa fidelidade? Tá? E qual protótipo seria de alta fidelidade? É isso que vocês devem pensar para o trabalho prático, né? Com relação a, depois que você valida, então, para aí, você vai com o seu protótipo até o cliente. Ele vai te dar um retorno, ele vai te dar um feedback. Você anota esse feedback, você retorna, você itera. Iterar é exatamente você refinar. À medida que você busca informação com o seu cliente, você então melhora o seu produto ou serviço. Ok? O protótipo serve para isso. O protótipo ele serve não só para você visualizar aquilo que você, porque nós somos seres visuais, né? Sentir, o tato, tudo, o cheiro, enfim, sabor, todas essas coisas são importantes. E então você começa então a prototipar e aí, obviamente, com o protótipo na mão, você vai para o passo da validação. Quando você faz o protótipo e vai para a rua, você começa a validar. O protótipo é o momento em que você está ali fazendo o protótipo, né? Que protótipo eu vou fazer, qual que é o tipo que eu vou escolher. Já você já está validando. Então é muito simples, é uma coisa muito ligada na outra. O passo 4 e o passo 5 eles estão muito ligados. Ah, pensei no protótipo, saio para a rua, aí eu começo a validar. Então você vai testar o protótipo. Por isso que eu também falo no passo 5 sobre os MVP, tipo de MVP, tá? Como testar o seu protótipo e quando você deve pivotar. Você pivota, obviamente, quando você verifica que as suas hipóteses elas não estão sendo validadas pelo cliente. É simples assim. E aí, então, você vai mudando. Pivota, muda o modelo, muda uma coisa no modelo, muda a proposta de valor. Às vezes você pode mudar o próprio segmento de cliente, tá? Enfim. Ok. Só que tem no passo 6, o que é o passo 6? É tração, certo? O que é o ideal? O ideal é enquanto você está validando o produto, o serviço, você também comece a validar também os canais que você vai utilizar de comunicação, ou canais de distribuição, ou até mesmo a forma de relacionamento, certo?
Por isso que eu dou a dica lá do alvo, exatamente para que vocês possam verificar qual que é o canal que pode ser o canal mais apropriado para esse tipo de negócio, no caso da hamburgueria, tá? Ok, aí você escolhe, então, você vai escolher aí no máximo 3 canais que você vai utilizar e, ao mesmo tempo, você vai tentar validar. Então, você investe uma grana naquilo ali para que você verifique qual que é o melhor canal, qual que é o canal que está dando mais resultado, certo? A partir daí, então, você começa então um outro passo, que é o passo, se dá tudo certo, você então vai fazer o passo de você escalar, que é o 7º passo. E aí você precisa, obviamente, ter ali um planejamento financeiro. É bom que você use uma ferramenta muito legal que chama-se Lean Canvas, que eu explico ela, inclusive, no vídeo, como é que ela funciona, para que você possa ter um panorama geral. Vocês vão perceber que o Lean Canvas é muito parecido, né, com o Business Model Generation, que é um modelo de negócio. Tá? Porque com o Lean Canvas na mão, você tem condição de fazer o quê? O storytelling. Hoje em dia, uma das estratégias de marketing, quando bem utilizadas, é o storytelling. É você saber contar uma história, contar a história do seu negócio, contar a história do seu produto ou do seu serviço. E, por fim, como, obviamente, às vezes as pessoas não têm recursos, elas têm que influenciar outras pessoas, têm que persuadir outras pessoas. E nesse processo de influência, é interessante que você tenha na sua mente, em poucas palavras, o desenho, a história rápida, em pouco tempo, de todo o seu modelo de negócio. Por isso, do pitch, que é exatamente uma apresentação que você faz de 1 a 3 minutos, e aí, inclusive, no vídeo aparece uma metodologia para vocês fazerem o pitch, para que vocês possam ser eficientes na hora de apresentar. Digamos que eu queira captar um sócio, então eu posso usar do meu pitch para que eu possa rapidamente falar com essa pessoa de uma forma muito pragmática e impactante, porque o objetivo do pitch é isso, que você utilize aquilo que tem mais valor, ou seja, você tem que falar do problema, você tem que falar do que você está entregando para o cliente de uma forma bem clara, tá? E aí então você tem condição de estar conquistando as pessoas. Então, de um panorama geral, né, sobre esta disciplina, é isso. Então, para inovar, eu não parto do nada. Para inovar, existe um processo, existe uma jornada. Essa jornada vem desde quando? Vem desde lá do momento, então, em que você busca inspiração. Como que você busca inspiração? Buscando informações. Então, ali já existe algumas ferramentas. Que ferramentas você utilizaria, então, para fazer essa atividade, hamburgueria? Você utilizaria o COCO, você utilizaria certezas, dúvidas, suposições, que é o CDS, pesquisa desk, triângulo, o que você faria? Utilizaria, então, e como que você faria isso, certo? Então, no trabalho, é isso que está sendo solicitado ali, que você utilize a jornada. Então, você vai escolher, vou escolher todas as ferramentas? Não, pode ser que não. Mas se você for escolher uma ferramenta, você fala ali como que você vai fazer, como que você vai utilizar a ferramenta. Ok, aí você tem o quê? Eu falo lá para vocês do duplo diamante, né? Quando você está num processo de inspiração, você está o quê? Ampliando o diamante. Eu estou buscando informações. Essas informações, obviamente, elas podem ser informações que são informações secundárias, que aí, nesse caso, é a pesquisa desk, que está ali. Né? Eu acho que é muito importante, eu acho que vocês vão utilizar muito da pesquisa desk, de buscar tipos de hambúrgueres inovadores, por exemplo, né? E também tem a pesquisa que é primária. Que a pesquisa primária é você conversar com as pessoas, né? E aí é interessante, nesse momento, até de repente você pode fazer uma pesquisa qualitativa. O próprio Google, por exemplo, tem uma ferramenta de pesquisa qualitativa em que você faz algumas perguntas ali a respeito da predileção das pessoas sobre determinados hambúrgueres, o que ela acha daquilo, enfim. E aí você já tem também uma sondagem, tá? Isso tudo, gente, que eu estou dizendo para vocês é assim, ó, é efetivo.
é o que hoje se usa para você buscar inovação. Então, se você realmente deseja buscar inovação, certo? Seja no seu departamento, seja no seu negócio, e você precisa trabalhar com equipe, é interessante que esses processos sejam utilizados para que isso aconteça. E aí, então, você vai buscando muitas informações. Então, informações que são secundárias já estão disponíveis, informações que não estão disponíveis, primárias, vou buscar lá com o cliente, certo? Não só com o cliente, às vezes tem que buscar informações também com concorrente, informações com fornecedor, ou seja, não são informações que estão aí, eu tenho que ir pessoalmente lá. E a gente sabe como é isso diferente. Uma coisa é você ouvir o que os outros dizem, outra coisa é você ver. Por exemplo, digamos que eu queira pessoalmente ir numa hamburgueria gourmet. Aí eu já vou com uma folhinha, um caderninho, já vou anotando, né? Puxa vida, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a calçada, estou vendo a fachada, eu estou vendo o ambiente, eu estou sentindo o aroma do ambiente, eu estou percebendo como é que é o atendimento, então eu provo do alimento, o sabor. É muita informação que você obtém. E o empreendedor, ele tem que fazer isso, ele tem que buscar essas informações. Ele não pode ficar dentro do escritório dele achando que teve uma ideia genial e pronto. Ele busca as informações. Depois que ele abriu o leque, aí é que vem então a convergência, certo? E aí uma das ferramentas que ajuda na convergência, obviamente, é a matriz da empatia, que eu mostrei para vocês, e daí você vai entender melhor o seu cliente. A jornada do cliente também acaba ajudando bastante, tá? E aí, então, você vai para o brainstorming. Você vai pegar os vários pontos de vista das pessoas, da sua equipe, e na técnica de brainstorming, vai jogando lá os tipos de ideia. A partir daí, então, se faz o design de valor, a estratégia do Oceano Azul, você vai escolher quais ferramentas que vocês vão estar utilizando também nesse terceiro passo. Puxa vida, qual dessa aqui eu vou utilizar? Vou utilizar todas? Vou utilizar duas? O que vocês acham mais apropriado? E assim vai para a prototipação. A prototipação, na verdade, é bem rápida. Ali você vai só escolher qual que é o tipo de protótipo que você acha mais adequado. E aí, como que você faria, então, isso na rua com o cliente? Como que você validaria? E aí, então, quais canais que você utilizaria? A partir desses canais, então, como que você faria essa utilização de canal? E aí, então, você faria o planejamento financeiro, o Lean Canvas precisa ser feito, certo? Um storytelling, ou seja, uma breve história aí do seu produto ou serviço, e um pitchzinho rápido, utilizando a ferramenta que tem lá. Então, veja que quando eu estou fazendo isso na prática, com aula prática, que não é online, é vivencial, eu passo com os alunos por todas essas fases, certo? Então, o ideal seria que vocês passassem por todas essas fases também, tá? Da jornada aí da inovação, ok? Agora eu vou abrir, então, aqui aí o microfone de vocês, para que vocês possam fazer aí as considerações de vocês, as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês, tá? Pode ser? Podem abrir, então, aí os microfones aí, para a gente conversar. Agora é o bate-papo. Acho que a Joyce não abriu o microfone ainda, né, Joyce? Agora já. Pronto. Aí, alguém tem alguma dúvida? Porque eu acho que a principal ansiedade de vocês está relacionada aí com a questão do trabalho prático, né? Alguma dúvida? E outra coisa, gente, vocês podem me acionar a qualquer momento, certo? Ali no AVA, a qualquer momento. Eu estou à disposição de vocês. Então, ó, Maurício, eu estou aqui no vídeo tal, sistema tal, e minha pergunta é essa. Porque aí eu vou lá no vídeo, vejo o que eu estou falando no vídeo, vejo qual que é o tema e vejo qual que é a sua dúvida. Ok? E aí, alguma dúvida? Alguma consideração? Alguma coisa? Acho que eu vou quebrar só o gelo. Tudo bom, sou Tássio. Eu assim, não tenho uma dúvida logo de cara, assim, até porque também entrei essa semana, então estou pegando conteúdo, ainda estou na parte que a gente viu os 10 tipos de inovação. Então, assim, eu acho que talvez eu interaja mais até no próprio AVA, assim, para entrar em detalhamento, talvez, uma coisa mais pontual. Por enquanto, estou mais aqui acompanhando com vocês. Uhum. Ok. Aí é isso mesmo, né? Esse tipo de metodologia, ela é uma metodologia que exige muito a atenção,
Porque no momento que eu sugiro, né, que é o momento que você está assistindo o vídeo, e você já vai fazendo suas anotações para não precisar voltar nesse vídeo novamente, certo? Porque senão você fica tentando voltar. Não, vai já anotando, porque os vídeos eles foram feitos exatamente para que vocês possam fazer o trabalho prático, certo? Agora, se você não estuda de forma correta, você vai passar pelas informações e depois você não vai lembrar, porque é conteúdo demais. É muito conteúdo. Então, eu já tenho que ir destacando em cada um dos vídeos, né, as informações, certo? Eu posso fazer aí um mapa mental, né? E já fazendo então essas observações. Já pensando nesse trabalho prático, porque no trabalho prático você vai ter que utilizar, obviamente, todos os passos da jornada, né? Desde a inspiração até você chegar no momento em que você vai escalonar o seu negócio, tá? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Quem está falando? Adriano, Oi, Adriano, tudo bem? tudo bem. Na verdade, eu peguei já cheguei, tinha começado a falar, eu não entendi bem ali a parte do trabalho quanto ao modelo dele. Eu vi você mencionando Uhum. bastante as ferramentas, né, que a gente precisa utilizar, e eu ainda estou vendo os vídeos, não terminei de ver todos eles, mas ele tem um modelo padrão, uma formatação, enfim, uma linha para a gente seguir, ou a gente vai criar, né, vai discorrer o texto como a Isso. gente faria todas as etapas de inovação de uma forma aberta. Isso, não existe. Veja, até a apresentação do trabalho ele pode ser inovador. Não existe um modelo, entendeu? Tá? Porque a gente precisa quebrar alguns paradigmas aí. Porque a única coisa que eu estou pedindo é que você siga os passos. Então, você vai descrevendo como que você faria os passos. Na inspiração, como que eu faria para fazer uma hamburgueria criativa, né? Então, como que eu faria? E você, quando chegar na ideação, você vai falar, ó, eu faria um hambúrguer assim, ok? Então, se você, por exemplo, usar lá na inspiração, você fizer uma pesquisa desk, você vai falar, ó, fui em tal site, busquei informações sobre tais e tais hamburguerias desse tipo, certo? Ok? Então, tem algumas coisas que, obviamente, a não ser que você queira fazer ao pé da letra. Pessoal, parece que está bem aqui a minha internet. Ah, mas deu para ouvir a explicação? Não. Não. Não, Nem um cortou pouco? tudo. Nem um pedaço? Eu consegui ouvir, eu perdi de quando você começou a dar exemplo de como a gente poderia fazer na prática, não pesquisar um tipo de hambúrguer, fazer análise desk Isso. até ali. Por exemplo, vou fazer lá a ferramenta Coco. O que eu já sei, por exemplo, sobre hamburgueria? Então, eu vou registrar o que eu já sei. Quando eu uso a ferramenta certezas, dúvidas e suposições, a mesma coisa. Só vou colocar ali quais são as minhas certezas relacionadas a esse tipo de negócio. Quais são as minhas dúvidas? Quais são as minhas suposições? Certo? Aquilo que eu acho. Ok? Então, você só vai registrar isso aí. Porque todas essas ferramentas elas são muito fortes quando se utiliza em equipe. Vocês não estão trabalhando em equipe, certamente. Né? A não ser que vocês tenham um negócio, de repente queiram trabalhar isso com a equipe de vocês, seria melhor ainda. Porque daí você poderia, na prática, já usar as ferramentas. Certo? E a pesquisa desk é o quê? É uma pesquisa que você faz secundária. Você vai buscar pesquisa na internet, em livros, em revistas, não importa. É o que já existe aí, né, está disponível, tá? Sobre o assunto. Então, se eu estou falando de uma hamburgueria, estou pesquisando sobre esse tema. Tá? Okay? É isso. Alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta. Tá me ouvindo? Sim. Tá.
vamos supor, lá na montagem do meu trabalho, no desenvolvimento do meu trabalho. Eu vou colocar os tópicos e falar sobre ele, tipo inspiração, ideação, a prototipação e falar sobre isso, ou não? Eu vou seguindo e vou montando a minha ideia, vou colocando em prática a minha ideia. Você vai, não é você fazer um trabalho teórico, é você fazer como que você faria para fazer uma hamburgueria, uma ideia de uma hamburgueria inovadora. Então, para uma ideia de uma hamburgueria inovadora, como que seria a ferramenta Coco? Como que seria a ferramenta CDS? Como seria a ferramenta Pesquisa Desk? Então, você coloca ali o que você faria, certo? E em fazendo, por exemplo, pesquisa Desk é uma coisa fácil de fazer, tá? O que você descobriu na pesquisa Desk sobre hamburgueria, certo? Quando você chegar lá na triangulação, o que você chegou a fazer do triângulo, certo? Você também vai verificar. Na matriz da empatia, a mesma coisa. Eu vou escolher um público-alvo, então eu vou escolher duas dimensões, né? E essas duas dimensões, o extremo delas. Qual que é o público que eu vou escolher? Vou escolher um público que, de repente, é um público que é comilão, né? E ele gosta de comida vegana. Opa, isso é um tipo de ideia. Eu vou ter que ter um negócio, um modelo de negócio que seja para esse tipo de pessoa, certo? Ou não, eu quero um hambúrguer para pessoas que elas buscam o mercado fit e elas são vegetarianas. Então, você vai demonstrar o que você vai escolher ali na matriz de empatia para essa ideia sua. A ideia, qual que é o objetivo principal? É que realmente, a partir, por exemplo, se eu quisesse mesmo fazer uma hamburgueria, como que seria uma jornada que me levasse para que eu pudesse ser uma pessoa inovadora no que eu fosse fazer? Tá? Então, assim, aquelas ferramentas que você então já puder ir fazendo e você vai anotando o que você fez, você já vai colocando no seu trabalho. Então, você vai passando passo a passo. O que eu faria na inspiração? Bom, o que eu já posso fazer? Eu posso fazer uma pesquisa dessa. Coisas fáceis, por exemplo, Coco. O Coco é você colocar e registrar aquilo que você sabe sobre a hamburgueria, né? Então, tem coisas que são fáceis. Brainstorming. Brainstorming também. Você pode colocar uma lista de vários tipos de hambúrguer inovadores que você possa imaginar. Aí você registra no seu trabalho, ok? E aí, então, você vai lá para o design do proposta de valor, certo? Na estratégia do Oceano Azul, que foi explicado também como que você colocaria ali o seu produto, tá? A atriz não precisa fazer, porque eu acabei nem falando sobre ela, porque a atriz ela é muito complexa, tá? A teoria da resolução de problemas inventivos, eu cheguei a até fazer falei alguma coisa sobre ela, mas acabei tirando ela da programação, porque ela é muito complexa. Agora, a Avril é super simples, essa ferramenta. Você vê o valor daquele produto, a raridade dele, né? Se ele é uma coisa que é difícil de ser imitada, certo? Então você vai pensar, utilizar, bom, se eu vou fazer um hambúrguer para esse tipo de persona, um hambúrguer que é desse jeito, qual que é o valor que ele tem? Tem valor? Tem. Se ele tem valor, será que ele é raro? Não vi nada no mercado parecido, é raro. É difícil de imitar? Não, talvez não seja difícil de imitar. Então você vai utilizando, como foi explicado no vídeo para você, você utiliza a ferramenta. Estão me fazendo entender agora? Ok? Lembre-se que se surgir alguma outra dúvida, você entra no AVA e você pode ir lá, então, se comunicar comigo, tá? Sim. Algo mais? Colocar em prática agora. Eu queria só confirmar mais uma dúvida aqui com relação... Oi, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, eu entendi que ele vai ser aberto, né, que a gente vai precisar discorrer sobre como a gente faria, o processo, né, as etapas ali, mas assim, ele vai precisar de uma espécie de conclusão, uma avaliação, por exemplo, é viável ou não, porque a gente não vai na prática, né, conseguir todas essas informações, não serão dados reais, vão ser estimativas,
e uma Uhum. descrição de como faria. Vai precisar ter uma conclusão, uma amarração de é viável ou não, a ideia realmente dá resultado ou não, ou vai ser apenas a descrição dos processos, né, dos passos? Não vai ter como você fazer isso, né? Como você dizer que é viável ou não, porque para você fazer isso, você teria que, na prática, fazer um hambúrguer, levar ele para a rua, fazer as pessoas experimentar, e aí você teria que fazer isso várias vezes, né? Para dizer que é viável, porque não é um processo simples. Mas você pode, ao invés de você fazer um hambúrguer e, de repente, você ir na rua, você pode perguntar, por exemplo, às pessoas que tipo de hambúrguer elas gostam, o que elas acham desse hambúrguer seu. Meu hambúrguer vai ser assim, assim, assim. O que você acha desse hambúrguer? Então, você já pode coletar informações e colocar no seu trabalho, certo? Então, aquilo que é viável de ser feito, você faz. Ok? Consegui responder? Não, ok, entendido. É isso mesmo. Você está com o pensamento correto. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Eu vi que tem uma pergunta ali no chat ali sobre a forma de entrega, se tem que ser só no Word ou se pode ser no PowerPoint. Não, pode ser do jeito que vocês acharem melhor, desde que esteja naquelas especificações lá que eu coloquei no trabalho, sabe? Que ali no PDF está especificado ali as dimensões e tal. Aí você fica à vontade, pode ser no Word, pode ser no PDF, não tem problema. Basta estar dentro das normas, né? Dentro daquelas normazinhas ali, entrega, porque daí fica fácil para mim, para ler e tudo, verificar, certo? Fica bem padronizadinho, acelera bastante o processo na hora da correção. Ok. Até dia 28 a entrega. Uhum. E aí vocês podem usar e abusar de mim, gente. Vocês podem perguntar. Vocês têm que ser chato mesmo. Nesse processo, a gente tem que ser chato com o professor, sabe? Vocês estão liberados para serem chatos, viu? O máximo que puderem ser chatos, porque não existe nenhuma pergunta tola. Só os tolos não perguntam, viu? Nenhuma pergunta é tola. Só os tolos não perguntam. Vocês podem, porque o processo é assim. Esse é o processo. O processo eu tenho dúvida, vai lá com o professor. Outra dúvida, vai lá com o professor. Agora, você tem que estar muito atento com as respostas que são dadas, porque pode ser que já tenha sido dada uma resposta e você não viu. Então, tem que estar muito atento a todas as perguntas que são feitas, as respostas que são dadas, para que vocês não precisem estar repetindo a mesma pergunta, né? Bom, agora eu vou passar anotem aí, por favor, alguns livros que vocês podem pesquisar, se vocês quiserem, né? Eu espero vocês se aprontarem aí. Caneta e papel. Aqui no chat, um rapaz pergunta se a data de entrega é dia 27/2 ou 12/3. Acho que é 28, né? Então, eu não estou lembrado dessa data, não. O que está lá no A alto? Thaís escreveu aqui que a turma de gestão e finanças é dia 28/2, porque são 3 turmas no mesmo bate-papo. Certo, então a Thaís já respondeu, né? Respondeu. A Thaís respondeu que a turma de gestão e finanças é dia 28/2, conforme está lá no nosso portal. Lá está essa data, sim. Tá. Perfeito. Então vocês têm um prazo aí curto, né, gente? Curtíssimo. Agora tá. Ai, que desafio, hein? Uhum. Ou seja, vocês vão pular carnaval fazendo trabalho. Coisa boa. Vamos pular carnaval fazendo trabalho, vai ser bom demais. Testar o hambúrguer na folia. Exatamente. Não, prova aqui. Todos prontos para anotar? Sim. Já. Ok, então. É um livro muito bom que fala sobre os 10 tipos de motivação. É exatamente esse título, 10 tipos de motivação. Ok?
Ó, vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou mostrar aqui. Dá para ver certinho Você falou aí? sobre ele no vídeo, não falou? Eu Aham. anotei. 10 tipos de motivação. Tá? Eu vou falar de novo. Aqui agora, o DNA do inovador. Tava no vídeo também. Você Também falou sobre nos vídeos. Isso. Eu anotei. Isso. Tá? Ó. Organizações exponenciais. Ok. Esse aqui é sobre atração lá, que é lá os últimos vídeos. Atração. Ok. Muito bom. Esse aqui eu acho que é o mais conhecido de todos, né? Estratégia do Oceano Azul. É fantástico. E nesse aqui, esse aqui, poucos conhecem. Aquela ferramenta lá que eu falei para você da heurística. Anotaram aí? Sim. Tá. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês desse livro, se vocês quiserem aprofundar. Aquela ferramenta redefinição heurística que eu mostrei para vocês, ela está toda aqui nesse livro. Ó. Certo? Ah, Tá vendo? Ok? Está nesse livro aqui. Para quem quiser aprofundar mais. Tá? Inclusive, aquele desenho que está lá, que eu mostrei lá no vídeo para vocês, eu que fiz, viu? Mão na mão. Com todo amor e carinho. tá muito bonitinho. Eu fiz, eu achei uma graça também. Eu acho que eu vou até colocar no quadro e fazer uma exposição. Ai, ai. Muito bem, gente. Algo mais? Porque agora acho que já deu já nosso horário, né? Mais alguma coisa? Se não, a gente continua conversando lá pelo AVA, tá? Beleza, agora só mão na massa aí, fazer o trabalho. Estou aqui para ajudar vocês vocês têm que acreditar em mim. Professor, mas ninguém vai tirar 0 nesse trabalho, não, né? Depende, né? Não. Ué, claro que pode tirar 0, mas depende. Tem gente que não faz nada, como é que vai tirar nota? Ah, bom. Se você fizer, você tem chance de não tirar 0. Tem que entregar a atividade. Então, assim, estarei à disposição de vocês, certo? Lembre-se disso. Sejam empreendedores, tomem iniciativa, não tenha vergonha de perguntar e todos os modos que vocês tiverem, façam isso, tá? Não tenha vergonha de perguntar, ok? Porque empreendedores, pessoas empreendedoras, sejam pessoas que têm negócio ou colaboradores internos, são pessoas que não têm vergonha de perguntar. Por quê? Porque muitas vezes o ego das pessoas impedem com que elas perguntem o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai achar de mim, não importa o que o outro pensa ou deixa de achar de você. O que importa é o seu resultado, você precisa ter resultado. Então, às vezes, a informação para você pode ser uma coisa que seja boba, mas para você não é, para você é uma coisa importante. E muitas vezes que uma informação boba pode ser exatamente aquela informação que você precisa para que você possa ter resultados melhores. Tá ok? Então, fico à disposição de vocês, tá? Um abraço, deixo meu abraço a vocês aí, muita energia, certo? Sucesso para vocês. Tá finalizando. Muito Obrigado, obrigado. Maurício. Muito obrigado a vocês. Tá? Obrigada, professor. Eu agradeço, Maurício. Eu que agradeço, querido. Tudo de bom para vocês, viu? Professor, muito obrigada. Tá. Uma boa noite. Boa noite. Lembre-se que eu sou parceiro de vocês, tá? Fiquem à vontade, pelo amor de Deus. Até a próxima. Até. Tchau. Obrigada. Tchau.